Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Ame Escrever. Estamos aqui num cenário diferente porque eu estou de férias, mas a minha produção não me deu sopa e pediu para eu gravar um conteúdo novo aqui para vocês. E com o maior prazer estou aqui. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre uma experiência que eu vivi que vai te ajudar a pensar se você está pensando, planeja, pensa que é possível ou não é possível. Eu vou falar sobre o que acontece no doutorado sanduíche, o que realmente acontece lá. Sabe por quê? Porque hoje fazem 2 anos que eu voltei para o Brasil, depois de uma temporada de 1 semestre na Austrália. Então eu queria aproveitar essas lembranças que hoje vieram à minha memória para compartilhar com você o que exatamente acontece no doutorado sanduíche, ok? Bom, primeiro, eu já até gravei uma live, tá aqui também na playlist de trajetória acadêmica, uma live sobre como eu ingressei no doutorado sanduíche. Então eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar muito longo e ficar mais objetivo para o que acontece lá. Eu ingressei depois de um longo processo seletivo nessa live, vou colocar aqui na descrição, você pode assistir para entender como é que é esse processo, que ele é longo de praticamente 1 semestre só de processo, com várias etapas, para ganhar uma bolsa. Quem oferece essa bolsa é a CAPES, pelo menos foi a que ofereceu para o meu programa de pós-graduação, aonde eu era filiada, e que está ligada ao MEC, o Ministério da Educação, do governo federal, e depois desse processo seletivo que você é avaliado pelas suas produções científicas, pelas suas participações em evento científico, artigo científico, capítulo de livro, diversas atividades na área acadêmica. Você é avaliado, você também tem julgado o seu projeto, ou seja, o plano de trabalho que você pretende fazer numa outra universidade, que vai somar com a sua pesquisa de doutorado, no caso foi o doutorado sanduíche. E aí, depois disso tudo, eu recebi um financiamento que supriu tudo, desde a passagem ao tempo que eu fiquei lá, uma ajuda de custo, que não é assim grandes coisas, não dá para cobrir, principalmente para a cidade que eu fui, que foi Sydney, que o custo de vida lá é altíssimo. Eu lembro, na primeira experiência, eu fui comprar uma água, eu tinha acabado de chegar na Austrália. No segundo dia eu fui comprar uma água e uma garrafinha de água assim, de 500 ml, eu nem tinha 500 ml eu acho, era $6. Eu fiquei tão chocada porque tudo eu calculava para o real, né? Então o dinheiro vai assim. Então há uma ajuda de custo considerável, que te ajuda bastante. Também é uma ajuda para a questão do plano de saúde, não é plano de saúde, é um seguro saúde que para você entrar no outro país você tem que ter. Por eu estar indo para Sydney, que é uma cidade que realmente tem um custo de vida muito alto, eu ainda ganhei um bônus por causa disso, porque tem algumas cidades específicas no edital para quem vai que ganha esse bônus, mas mesmo assim o custo é bem alto, o apoio da família nessa hora é fundamental. A passagem aérea, enfim, tudo que era preciso eu recebi e viajei. Assim que eu cheguei lá, no primeiro dia, eu me acomodei. Eu fui assim, privilegiada porque o professor, o supervisor do meu doutorado sanduíche, ele me recebeu na casa dele, a gente já se conhecia porque ele participou do grupo de pesquisa que eu fazia parte, que é um grupo de pesquisa internacional com várias como é que eu posso dizer, alianças, tem um nome, eu esqueci o nome. Por causa dessa ligação com esse grupo de pesquisa, eu conhecia já ele, a esposa dele, que também é professora da Universidade de Sydney, e aí eles me receberam na casa deles. Então, assim, os meus custos foram bem mais baixos, porque eu já recebia a hospedagem. Então, eu cheguei lá e, assim, para quem não sabe, eu acho que eu nunca falei aqui no canal, nem nas minhas redes sociais do Ame Escrever, eu cheguei na Austrália e perderam a minha mala. Imagina, eu cheguei lá na primavera, que foi em setembro, porque lá o hemisfério, como está igual o mesmo hemisfério do Brasil, hemisfério sul, as estações são as mesmas. Era primavera aqui, era primavera lá. Só que a primavera de lá é 13 graus, 8 graus. Então, assim, eu perdi uma mala inteira. Eu levei 2 malas, né? Então, metade das minhas coisas estavam lá e eram as roupas de calor. A mala com roupa de frio estava comigo. Então, menos mal, mas assim, peças para colocar por baixo eu não tinha praticamente. Eu fui até acolhida por uma igreja, Assembleia de Deus, lá de Sydney, que eu tenho muita gratidão, que foi o pessoal assim que me acolheu. E eles me deram roupas para eu passar esse tempo aí que eu fiquei sem nada.
e tinha remédio, coisas pessoais, foi horrível logo de cara. Eu chego do outro lado do mundo sozinha com essa situação, mas tive o apoio desses amigos que eu conheci lá. Enfim. E aí, no dia seguinte, eu já fui na universidade. Eu fui lá, me apresentei como uma aluna de doutorado que estava para cumprir essa etapa, fui muito bem recebida, estavam já me esperando, porque esse trâmite todo de 6 meses é para você mandar muitas documentações, o seu visto é aprovado porque é a universidade que aprova o seu visto, então assim, a gente fica bem guardado, fica bem ligado a uma instituição e me apresentei, no primeiro dia já me receberam, me deram uma sala com computador, com acesso à internet, eu tinha disponibilidade de usar a quantidade de cópias que eu quisesse, eu consegui receber uma carteirinha que eu tenho até hoje de souvenir, vou pedir para a edição colocar na foto aí essa carteirinha, que eu fiquei muito, muito feliz naquela hora que eu estava me fazendo. A gente se sente parte daquele ambiente, que me dava acesso a todos os lugares, à biblioteca, aos eventos, ao sistema, principalmente porque eu podia acessar a biblioteca online, acessar os eventos, me cadastrar, conhecer as áreas. No mesmo dia já recebi e-mail da chefe de departamento se apresentando, se colocando à disposição. Naquela semana eu me apresentei aos professores da Faculdade de Educação, o meu supervisor me indicou para esses professores, foi assim um acolhimento muito importante. A Universidade de Sydney, assim, ó, nota 10, com esse acolhimento ao estrangeiro, ao aluno de doutorado de São Luís, me deram toda a abertura, conheci pesquisadores da minha área, pesquisadores de outras áreas da educação, eles mesmos me indicavam seminários para eu fazer, eles mesmos mandavam um e-mail para mim, me indicavam congressos para eu fazer, então assim, você começa a entrar no mundo deles, né, e eu estava lá para isso, né? Eu saí de casa, deixei 2 filhos e esposo para estudar. Eu não tinha outro objetivo. Então eu mergulhei de cabeça, eu saía todo dia de manhã e só voltava à noite. Ou quando eu não ia para a universidade, eu estava em casa, eu trabalhava em casa. Ah, Adriane, você não fez nada, não teve vida social, não conheceu o lugar? Sim, conheci. Quando era sábado, eu saía com um grupo de amigos que eu conhecia lá, os estrangeiros que eu conhecia lá, porque a Universidade de Sydney é uma universidade que tem mais pessoas estrangeiras do que australianos, conheci indianos, chineses, tailandeses, finlandeses, enfim, muita gente que me acolheu lá, que eu fiz amizade. Eu também conheci o pessoal dessa igreja, né, que eu conheci lá, então eu ia muito aos eventos que tinha lá, eu conheci a Hillsong, que é uma grande igreja referência, então nos sábados eu sempre saía com eles para conhecer um lugar, conheci brasileiros lá, né, comunidades brasileiras, fui numa casa onde eram só brasileiros, uma casa enorme, que tinha muitos quartos, e cada quarto era uma família ou um solteiro, né, brasileiro, então eu saía com eles aos sábados para conhecer o lugar, conheci muitas praias, muitos lugares, isso faz parte da sua imersão cultural com aquele lugar e foi assim que eu fui me desenvolvendo. E durante a semana eu me dedicava, estudava, ia para a biblioteca incrível da Universidade de Sydney, é a biblioteca Fisher, eles chamam de Fisher Library, e lá mesmo na universidade, na sala que eu fiquei, tinha outros alunos de doutorado de outras universidades espalhados pelo mundo. Então, eu tive essa oportunidade. Esse intercâmbio cultural é riquíssimo, que a gente começa a aprender sobre outras culturas, eles me levavam para comer de outras comidas, eles conversavam sobre outros módulos de ensino, outros métodos de pesquisa. Essa troca é incrível. Mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva de mundo, acadêmica, é algo muito rico e é por isso que o governo investe nisso, para que a gente possa ter essas trocas e também recebe os de fora. E aí eu fiz um trabalho muito forte bibliográfico lá, eu descobri a metodologia que eu usei na minha tese de doutorado lá, fazendo esse estudo, estudando tudo em inglês, obviamente, né? Tudo em inglês, então foi um exercício também da língua para mim, um crescimento assim, um ganho. Eu não tenho o que reclamar. Em todos os aspectos eu fui afetada, eu fui atravessada, eu fui transformada, amplia a nossa visão, tira a gente de um lugar de que a gente tem uma mente pequena muitas das vezes, amplia muito esse nosso vocabulário de mundo.
né, de respeito às diferenças. A Austrália tem algo magnífico, particularmente porque eu estive lá. É um país que aceita as diferenças, que inclui, você ter ideia, lá 60% da população é estrangeiro, são imigrantes. Então, assim, a população mesmo australiana é menor. Então, assim, é um país riquíssimo. Eu costumava falar quando as pessoas perguntavam, é como se eles fossem os ingleses cariocas, né? Eles são muito praianos, eles levam muito a sério a qualidade de vida, são muito trabalhadores, mas levam muito a sério a qualidade de vida, para eles é algo muito fundamental. Então isso também me afetou, me fez entender alguns valores que foram melhorados em mim sobre ter mais qualidade de vida, dar mais tempo vivendo do que só trabalhando, né? Apesar de eu ter trabalhado bastante lá, mas eu consegui aprender com eles a equilibrar tudo isso. Depois, no meio do doutorado, sanduíche, eu participei de um congresso, que foi um congresso muito grande da Universidade de Sydney, da área da educação, e eu me candidatei, me inscrevi para ser voluntária, então eu fui recepcionista, recebia pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Foi assim, gente, assisti várias palestras de várias temáticas, vi outras formas de apresentar trabalho, de escrita, de metodologias diferentes. Tudo isso eu fiz anotações, está tudo no meu relatório. Quando a gente volta do doutorado de São Luís, a gente faz um relatório daquela experiência, o que a gente ganhou, o que a gente produziu lá. Então, assim, eu também tive uma experiência muito linda, que foi viajar para outro estado, lá da Austrália mesmo, que foi Melbourne. Eu fui para Melbourne e eu fui recebida pelo professor Roger, assim, maravilhoso, me recebeu na casa dele, a esposa dele me receberam, me acolheram para eu poder conhecer as escolas lá, que usavam uma abordagem chamada Student Voice, onde os alunos eles que direcionavam as suas próprias atividades. Eu escrevi um artigo sobre isso, está na revista Aleph, falando sobre essa dinâmica, essas duas escolas que eu pude ver de perto, assim, uma escola de primeiro mundo sendo uma escola pública do estado de Vitória, lá da cidade de Melbourne. Então, assim, eu fiquei lá, foi muito bom, participei de workshops lá, de como montar essa estratégia, de como inserir esse sistema de ensino dentro de um sistema de ensino público. Eles estavam nessa fase de adaptação, de inserção, usaram a metodologia de pesquisa que eu estava usando, a etnografia, que eu estava estudando, para poder aplicar essa abordagem, que é o Student Voice, esse método de ensino, essa forma de ensino nas escolas. Então, assim, eu também pude participar de um grupo, de um evento científico da Universidade de Wellington, lá na Nova Zelândia. Foi maravilhoso, eu conheci o povo indígena, eu conheci, assim, culturas diferentes, apresentações culturais tinha lá. Eu publiquei, eu apresentei trabalho lá em inglês também, apresentei trabalho do grupo de pesquisa que eu fazia parte. Então, assim, aprendi muita coisa ali, fiz muitos contatos com pessoas de vários lugares ali da Oceania também. E voltei depois para Sydney, voltei para a casa que eu estava para finalizar o meu trabalho, porque no meu plano de trabalho a minha proposta era fazer uma pesquisa bibliográfica, me inserir sobre o tema, a metodologia que eu estava querendo aprender sobre a etnografia, sobre imagem etnográfica, sobre meta-análise na época. Eu comecei estudando lá a meta-análise, descobri a meta-etnografia, foi o que eu usei na minha tese. Eu comprei livro lá, adquiri material, participei de muitas palestras, muitos seminários, rodas de conversa. Às vezes ficava um pouco perdida por causa da língua, eles falam de uma maneira diferente, mas isso tudo era desafiador para mim, me fazia crescer. No final, depois de ter participado de tudo isso, eu preparei o relatório, submeti ao meu supervisor aprovou, ficou muito feliz com tudo isso. E aí, ao fim, eu voltei para o Brasil, extremamente feliz, tocada, transformada, inserida culturalmente, com uma nova forma de pensar, com um network muito maior, com uma nova metodologia para contribuir para o Brasil. Então, assim,
eu fiz lá também vários cursos, que eles chamam lá do curso de verão. Eles têm um lugar chamado Learning Center, que eles preparam os alunos para a escrita acadêmica. Isso que eu estou trabalhando aqui hoje no Amo Escrever. O Amo Escrever nasceu dessa inspiração desse Learning Center, que é um lugar onde alunos de todos os cursos vão para lá para aprender a escrever parágrafo por parágrafo, como que monta um plano de trabalho, como que faz. Então eu fiz vários cursos, eu me inscrevi em todos que eu pude, que coube dentro da minha agenda. Então assim, voltei com a minha escrita acadêmica transformada, renovada, ampliada. Foi duro, né, a parte da saudade, da família, muito difícil. Deu tudo certo porque eu tinha um acordo muito bom com meu esposo, com a minha família. Então eles sabiam que eu tinha uma data de ir, uma data de voltar, que era um propósito a se cumprir, que eu ia colher muitos frutos e toda a família também colheria. Então assim, o doutorado sanduíche é isso, na prática, claro que na área da educação que eu fiz, dentro do plano de trabalho que eu propus fazer. O doutorado sanduíche acontece de diversas maneiras, dependendo do plano de trabalho, daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer explorar na outra universidade. Tem a área de saúde, a área biológica, são vários temas que você pode trabalhar em laboratórios lá, mas a minha experiência foi essa e que fez toda a diferença na minha tese de doutorado, que eu tenho publicado, estou colocando aí, publicando, tem muito trabalho ainda pela frente com a minha tese, mas é isso, eu queria aproveitar que esse dia de férias aqui, mais tranquilo, como nós nos lembramos que hoje fazem 2 anos que eu voltei, e já defendi a tese de doutorado, já tenho tempo, estou colhendo frutos disso até hoje. Eu queria incentivar você a estudar, realizar seus sonhos, avançar nessas etapas da vida, sem medo e com muita coragem, com muita ousadia, com muito acordo na família, né, claro, mas assim, sabendo que é possível, foi possível para mim, é possível para você. É isso, gente.